A paz e graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso dever é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar
as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atividades, estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Espírito Santo para que vocês possam estar nesta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez. Vamos agora fazer uma oração para a gente dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AEG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor.
Gratidão mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, que todos possam ser muitíssimos abençoados neste dia, nesta tarde e nesta live. Que todos também possam curtir, compartilhar, interagir conosco nesta live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos fazer uma oração para que o Senhor e o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora também fazer uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Oração de número 8, gratidão pela presença. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha agora um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo para a sua meditação. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje, rebanho de número ímpar 19 e rebanho de número par 20. Vamos ao livro. O livro é Joel, 3 capítulos. O livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca, do 1º ao 4º versículo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais?
Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Gratidão, glórias a Deus, glórias ao Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 22 do livro de Provérbios. Capítulo 22 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 22 do livro de Provérbios contém 29 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humanidade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Livro de Ageu, 2 capítulos. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo para sua meditação. Capítulo de número 2 do livro de Ageu. Capítulo de número 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo tempo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhais, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Segunda Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro contém 3 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo de número 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados, do 3º ao 6º versículo.
visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que com elas vos tornei-vos co-participante da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido todas as vossas diligências, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Glórias ao nosso Senhor, sejam dadas a Ele. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Vamos ao sorteio do livro para sua meditação. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio, do 8º ao 11º. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da oferta. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 12. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. A oferta de número 12. Em nossa oferta de número 12, a primeira com a hashtag anunciar a mensagem do século, são no mínimo 12 muita ou muito frutos, para que você tenha vida com abundância. Examine em João 10 de 10 a 14, com foco no versículo 10, e muita atenção. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada, que são a base da mensagem, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. O vídeo completo está disponível em nossos canais. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual
IG 1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Vamos a mais um livro. O livro é Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, do 1º ao 4º versículo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o legítimo se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho, perdão. O rebanho é de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. O livro é 1 Tessalonicense, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo, do 1º ao 4º versículo, porque, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho do Senhor Jesus o Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que é de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 João, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João contém 10 versículos, que diz assim: o Senhor Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação, do 5º ao 8º versículo. Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que o Senhor Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantendo os comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. O livro para meditação é 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Do 7º ao 10º versículo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam ao Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. O livro é Efésios, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. O lar santo, filhos e pais, do 1º ao 4º versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 28. 28. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. Mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Santíssimo Senhor, Deus dos exércitos,
que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, essas vidas que estão juntos conosco em um só espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e a presença do Senhor, do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuação agora ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas e mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é João, capítulo 21. Contém 21 capítulos. Perdão. Livro de João contém 21 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de João. Capítulo 19 do livro de João. Capítulo 19 do livro de João. Contém 42 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Então, por isso, Pilatos tomou ao Senhor Jesus e mandou açoitá-los. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salva, Rei dos Reis, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 109 do livro de Salmos. Capítulo 109 do livro de Salmos. Capítulo 109 do livro de Salmos contém 31 versículos. Imprecações contra os inimigos, do 1º ao 4º versículo. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizaram, eu, porém, oro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, para a mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 44 do livro de Gênesis. 44. Capítulo 44 do livro de Gênesis contém 34 versículos. A defesa... Estratégema de José para deter seus irmãos. Do 1º ao 4º versículo. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos desses homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata polerás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã
quando já claro despediu-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcança-los, e lhes dirás: porque pagastes mal por bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos a mais um sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus contém 34 versículos. A parábola dos trabalhadores na vinha, do 1º ao 4º versículo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Esther, 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther contém 21 versículos. Perdão. Capítulo 7. Contém 10 versículos, perdão. Esther denuncia Amã, que é enforcado, do 1º ao 4º versículo. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No 2º dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejais, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti o rei achei favor, e se bem parecer ao rei, dei-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda for servo, e como serva nos tiveram vendido. Calar-me-ei, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A oferta é a oferta de número 8. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 8. Nossa 8ª oferta é para você ou para quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que você pode ser dominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritual. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome, eu ordeno que saia agora toda obra do mal,
toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, que curtem e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada, através de nós e de todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 20 do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 20 do livro de 2 Reis contém 21 versículos. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, do 1º ao 4º versículo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Êxodo. O capítulo é capítulo 29 do livro de Êxodo. Capítulo 29. 29. Contém 46 versículos. O sacrifício e as cerimônias da congregação, do 1º ao 4º versículo. Isto é o que lhes farás para o consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolo asmos, amassados com azeite, e obreira asmas untada com azeite, de flor de farinha de trigo as farás. E os porás no cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Miqueias. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Miqueias é o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Do 1º ao 4º versículo. Disse eu: ouve agora, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? O que aborreceis o bem e amais o mal? E deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos. E que comei a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmurraçai os ossos, e os repartis para com a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo,
visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Tito. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Tito. Deveres e qualificações dos ministros, do 5º ao 8º versículo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Vamos agora ao último sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A mulher e o dragão, do 1º ao 4º versículo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. Ela te traz no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de fé de segmento de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, João 15, e lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear mais uma oferta das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 30. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 30. Mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós, que não mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, é um único versículo assim, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer como está escrito em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, né, do qual eu pedi que você mentalizasse um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração
com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio, mentalize o número de 1 a 20. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 22. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 16, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Número 13, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Número 19, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Número 4, vai meditar no livro de 1 Tessalonicense, capítulo 3. Número 8, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Número 9, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 20, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Número 17, vai meditar no livro de João, capítulo 19. Número 10, vai meditar no livro de Salmo, capítulo 109. Número 7, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 44. Número 2, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 20. Número 15, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Número 14, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 20. Número 11, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 29. Número 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Número 12, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. E por último, número 6, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 22. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Finalização final. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na igreja @AIG 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale
desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador e Senhor Jesus o Cristo. E se você quiser levar uma de nossos templos físico para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer. Só um minutinho. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que conosco os obreiros recebem seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos, ter a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e determina nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço desde sempre. Meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Aguardo vocês na próxima live.